O Bolsonaro ele está prestes a ter um ataque de nervos, de tanta tensão com a decisão da PGR sobre ele colocar ou não uma tornozeleira eletrônica. Decisão essa que ainda não saiu, mas o prazo é hoje. Se você veio do futuro, coloca aqui nos comentários se o Bolsonaro está ou não com uma tornozeleira. E tudo isso por culpa dele próprio, porque ele não precisava se refugiar na embaixada húngara, ele não seria preso naquele momento. O que passa na cabeça de Bolsonaro, nós não sabemos. Mas a situação não é ruim juridicamente somente para o Bolsonaro, mas para o bolsonarismo de um modo geral. Porque existem processos contra Carlos, contra Renan, nós também temos a cassação do Jorge Seife para sair e os militares também apavorados. São situações muito negativas que merecem a punição para Bolsonaro. E eu quero saber a sua opinião. Bolsonaro já está com a tornozeleira eletrônica ou ainda não? E essas punições estão deixando o Bolsonaro de dentadura batendo? Eu sei que você curte o Bolsonaro de dentadura batendo, então deixa o like e, claro, se inscreva no canal. Eu quero começar listando essas decisões do Bolsonaro, principalmente porque tem uma que é uma decisão que ele pode acabar sofrendo um constrangimento muito grande. Porque o Bolsonaro, ele é ex-militar, às vezes a gente se esquece disso, mas o Bolsonaro ele foi militar, ele é um ex-capitão. E se ele for condenado, e não precisa ser condenado só pelos atos antidemocráticos não. Se ele for condenado no caso do inquérito da falsificação do certificado de imunização, ele já supera 2 anos de cadeia. E o que isso impacta para ele? Significa que ele vai ficar 2 anos preso? Possivelmente não. Mas com 2 anos de prisão, ele vai ser julgado no Superior Tribunal Militar. E o que isso acontece? Lá no Superior Tribunal Militar, o Bolsonaro ele pode perder toda a vida militar dele, ou seja, ele pode perder a patente, mesmo ele sendo militar da reserva. E ele também pode perder o salário. O salário do Bolsonaro, ele não vai deixar de receber, mas na verdade ele vai ser transferido para a Michelle e para a Laura. Ou seja, o Bolsonaro não vai ter mais autonomia diante da Michelle. E tem também a outra decisão no STF de alongar o foro privilegiado. Resumidamente, Bolsonaro ele tá muito ferrado e tá sujo, mal lavado, ele já era. E aí o que acontece? Tem o prazo da PGR. Porque o Bolsonaro, por uma tolice imensa, quis se refugiar na embaixada húngara. Ele poderia ter ido lá, poderia ter feito uma reunião com o Orbán, ali dentro da embaixada, beleza, mas ele quis passar 2 noites lá, fazendo o quê? A gente suspeita que seja brincar de gatomia, porque quando ele foi questionado, ele falou assim, eu não posso falar porque tem mulheres aqui. Então o que ele foi lá? Foi ter alguma situação mais íntima? Enfim, não quero saber das intimidades do Bolsonaro, mas imagine você, agora, nesse momento, faça um exercício de imaginação, o Bolsonaro tirando a camiseta, colocando a dentadura assim no copinho de água e se envolvendo intimamente com o embaixador húngaro. Pense nisso, pense nisso. A PGR tem o prazo até hoje para decidir o que vai acontecer com o Bolsonaro. Uma prisão está descartada, uma prisão preventiva. Poderia acontecer, mas está descartada, porque o Bolsonaro na embaixada não poderia ser preso, porque ali é um território estrangeiro. Ele pode viajar para fora do país, entre aspas, sem precisar do passaporte, e ali ele não seria preso. Uma prisão preventiva está descartada, mas ele pode sofrer outras sanções, como tomar uma tornozeleira eletrônica, o que seria muito legal. Outra coisa é que tudo isso atrapalha o Bolsonaro, que tenta reaver o passaporte e derrubar as medidas restritivas de se encontrar com o Valdemar Costa Neto, com o boy. Por quê? Porque o Bolsonaro e o Valdemar precisam azeitar as estratégias para a campanha municipal. Isso não está acontecendo. Então novas medidas restritivas podem acontecer contra o Bolsonaro. E se vocês acham que o problema todo só está envolvendo o Bolsonaro, não. Porque o Carlos Bolsonaro também tem problemas na justiça por conta das rachadinhas que foram praticadas ao longo de 20 anos no gabinete dele. E por que eu afirmo que as rachadinhas do Carlos Bolsonaro foram praticadas no gabinete? Porque o Ministério Público do Rio de Janeiro tem um laudo mostrando que houve rachadinha no gabinete do Carlos Bolsonaro ao longo de muitos anos. Muitos anos. Então por que o Carlos não foi preso? Porque ainda resta saber se o Carlos ele foi beneficiado ou não pelo desvio de verba. Se ele foi, vai levar um chilindró e ele não vai ficar com nenhum índio perto. Porque você sabe que o Carlos ele gosta muito de índio. Mas não sei o que aconteceu. Será que ele terminou com o Léo Índio? Porque o Léo Índio sumiu, né? Que fim levou Léo Índio? O que a gente sabe também, por falar do pessoal da família Bolsonaro, não tem o Jair Renan. O Jair Renan, que virou réu por lavagem de dinheiro, falsificação ideológica, formação de quadrilha, uso de documento falso, gabaritou o Código Penal completamente. Isso é uma expressão que eu não gosto muito, mas dá pra usar aqui.
Ele gabaritou. E por conta desse gabarito, o primeiro gabarito de Jair Renan na vida, tirou 10 pela primeira vez, porque ele não tem capacidade cognitiva nem inteligência para tirar 10 numa prova. Mas para lavar dinheiro, ele tem. Deu calote no banco e vai ser preso. Também vai ser preso. Não tem foro privilegiado, não tem nada, nem o amor do pai o Jair Renan tem. E uma pessoa assim tá exposta e vai ser presa. O problema todo é a Ana Cristina Valle, que é a mãe do Jair Renan, segunda esposa do Bolsonaro, que também tá envolvida no inquérito da rachadinha. Se o Bolsonaro não protegeu o Jair Renan, como ele não está protegendo, o que vai acontecer com a Ana Cristina Valle? Ela vai falar, ela vai colocar a boca no microfone ou não? Não sei se ela é muito adepta à colocação de bocas em microfones. No microfones do Bolsonaro, ela nunca colocou, porque na época que o Bolsonaro era presidente, nem entrevista ela dava direito. Mas, enfim, o que também está acontecendo é o entorno do bolsonarismo caindo e ruindo. O Jorge Seife, que é senador da República, o filho postiço do Bolsonaro, tem tudo para ser cassado. Começou o julgamento dele lá no TSE por conta da utilização irregular das estruturas da Havan. As lojas Havan do nosso querido Luciano Heng, o velho da Havan. Estrutura predial e também estrutura de jatinhos, carros, essas coisas. O vice-procurador-geral eleitoral pediu a cassação do Jorge Seife. Então o julgamento já começou muito negativo para ele. O PL acreditava que seria possível ter um destino diferente do Sérgio Moro, mas não. Também é possível que o Jorge Seife seja cassado. E não somente cassado, ele pode ficar 8 anos inelegível, o que seria uma bênção. Mas vai entrar um outro bolsonarista no lugar do Jorge Seife. Beleza, mas o Jorge Seife é um grandíssimo de um pastel. Eu não suporto olhar pra cara desse cara. Então, quando ele for cassado, ótimo, vai ficar inelegível, nunca mais vai aparecer em um noticiário político. Talvez apareça no noticiário de fofoca, vai saber o que pode acontecer com o Jorge Seife. Havia expectativa positiva para ele, mas a expectativa tá ficando turva e bastante negativa. Como também tá complicando, olha só a lista, a situação do pai do Mauro Cid, o general Lorena Cid, que era chefe do escritório da Apex lá em Miami. A Apex é uma agência de promoção de exportação e investimento para o Brasil. Então você tem as empresas brasileiras para captar recursos no exterior. Não é um órgão público, mas é filiada aos ministérios, Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Indústria, tá? E aí o que acontece? O pai do Mauro Cid é suspeito de ter ocultado presentes recebidos de Bolsonaro no escritório da Apex em Miami que ele comandava. O pai do Mauro Cid, todo mundo sabe, está sendo investigado pela venda das joias lá no exterior. E agora ficamos sabendo que com o dinheiro da Apex, muito possivelmente, o general Cid também conversava ou visitou pelo menos o QG do Exército em Brasília. E lá na Apex ele ficava falando que não deixaria o poder, coisa do tipo que o Bolsonaro ia vencer, papapá, aquela coisa toda. Então ele vai ser investigado por isso também. É uma situação que se deteriora completamente e tem milico pulando fora do barco de Bolsonaro. Como eu falei pra vocês, é desespero total, é muita tensão. Porque o general Ronald Ferreira, ou tenente-coronel Ronald Ferreira, que em fevereiro poderia ter aberto a boca, mas ele não abriu, ficou quietinho no depoimento. Agora tá pedindo pra falar. O que ele vai falar? Não sei. Alexandre de Moraes quer saber? Também não, porque negou o pedido do Ronald para abrir a boca. Você teve a sua oportunidade, você não falou. Agora, se nós vemos que existe a necessidade de um novo depoimento ou de mais informações, falaremos com você. Até lá, não falaremos nada, pode ficar tenso e você pode também perder o seu salarinho. É uma situação complicada, sim, é divertido acompanhar essa ruína bolsonarista, mas ainda, sou sádico, não nego.